Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 1º de novembro, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o nosso vídeo pré-jogo. Isso mesmo, nosso vídeo pré-jogo. Hoje, às 18 horas, o Botafogo vai enfrentar o Mirassol, fora de casa, lá no interior de São Paulo, lá na cidade de Mirassol, lá no estádio de Maião. Se não me engano é esse, ó, é assim que eles chamam lá o estádio do Mirassol, Maião. E o Botafogo aí vai tentar buscar um resultado positivo. Já sabemos, já temos a confirmação de que 3 jogadores, né, de última hora estão fora da partida. São eles o Savarino, o Marçal e o Tuco Corrêa. Bom, o Tuco Corrêa que vinha aí tendo um progresso, né, nas suas atuações, uma ascensão. Ele estava melhorando muito e é uma pena que esse jogador fique de fora, porque é menos uma partida que ele tem condições de mostrar sua qualidade para sua permanência em 2026. Eu, como falei há vários vídeos, né, já falo isso há algum tempo, eu esperaria, né, fazendo ali a análise do Tuco Corrêa, porque um jogador que tem o currículo que ele tem, não pode ser mau jogador, né? Talvez um pouco mais de dificuldade para a sua estabilização, né? A sua adaptação, essa é a palavra, a sua adaptação, mas é um grande jogador. A prova que no último jogo ele faz 2 gols com qualidade, né? Um tirando do goleiro com um toquinho, uma cavadinha, e o outro com uma chapada lá no canto oposto do goleiro. Então muita qualidade nessas 2 finalizações. E além disso, ele deu uma certa dinâmica também no jogo. Depois vai perdendo um pouco a qualidade física, né? O preparo físico vai caindo. Inclusive, esse é um grande detalhe da equipe do Botafogo. É necessário fazer uma análise daquilo que está acontecendo, porque jogadores estão se lesionando fora do jogo, no treino. Né? No treino, os jogadores vão e acabam se machucando. Você deve lembrar que o Arthur Jorge, quando ele assumiu o Botafogo, a primeira coisa que ele fez, a primeira entrevista que ele deu, inclusive logo depois que assumiu, ele logo disse: cara, esse time aí não tem uma preparação física de um time que tem que ser campeão. Não tem preparação física do time que tem que ser campeão. O Arthur Jorge é oriundo lá da escola portuguesa de treinadores, né, da escola de Braga, chamada Escola de Braga. E, cara, você vê que o time dele voava. Outro técnico, que é também da Escola de Braga, é o Abel Ferreira. Você não vê essas coisas acontecendo no time do Palmeiras, né? Você não vê essas coisas acontecendo no Botafogo do ano passado. Você não via isso. Dificilmente você tinha 2, 3 jogadores fora da partida por conta de lesão, por conta de uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de trabalho. Você não via isso. O Botafogo no máximo tinha que poupar 1, 2 jogadores no máximo. E isso poupar, não é que eles controle de carga. Não é que eles estavam machucados ou coisa parecida, não. Era um controle, o gerenciamento do elenco. Eu falo isso, né? Para isso nós temos os jogadores de gerenciamento. Aqueles jogadores que você vai utilizando, você tem 5 substituições hoje em dia. Hoje em dia você pode fazer 5 substituições. Como que o seu jogador chega no momento de grande estafa? É porque não está sendo utilizado de forma correta. Bom, essa é a minha opinião. Eu não sou especialista nisso, não tenho nenhum tipo de formação para isso,
né, de formação e nem informação, apenas a minha ideia do que esteja acontecendo. Cara, a preparação física do Botafogo não é a preparação física ideal. E o técnico tem que saber disso. O David Ancelotti, ele passou lá pela academia da Europa, né, pelas academias, fez o curso lá da Europa League, né, da UEFA, ele tem licença Pro da UEFA, é um treinador capacitado, ele foi por vários anos auxiliar do seu pai, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Ele foi por vários anos auxiliar de grandes equipes como Real Madrid, Everton, Inter de Milão, Napoli. Cara, muitos times que passaram, Paris Saint-Germain, se não me engano, não, Paris Saint-Germain talvez não, mas muitos times onde o Carlo Ancelotti passou, o David Ancelotti fazia o acompanhamento do seu pai. Não é possível, ele tem conhecimento de todas essas coisas. E seria interessante que ele falasse sobre isso. Porque o Arthur Jorge, cara, quando chegou, foi a primeira coisa que ele falou. Não. Esse time não está preparado fisicamente para ser campeão. Nós vamos ter que fazer aí uma reavaliação de todo esse trabalho físico. E ele colocou lá os seus preparadores físicos, que ele trouxe com a sua comissão técnica, e logo o time começou a produzir. O time começou a produzir. E produzindo vitórias. Né? Então, tudo isso faz parte. O time não ter aquela queda de produção dos 20 minutos do segundo tempo para o final do jogo. Né? Quando chega a 15 minutos do segundo tempo, o time já está morto. Não consegue fazer a dosagem de intensidade. Né? Então, o técnico é o responsável por isso. O técnico é o responsável por isso. Bom, então já sabemos que o Botafogo vai enfrentar o Mirassol. Temos também uma notícia de que o Botafogo está interessado aí no zagueiro Johan Romagna, o nome dele. Johan Romagna, ele pertence ao San Lorenzo, né, ao time argentino, ao San Lorenzo. É um jogador colombiano. Eu ainda não tenho a idade dele, mas você vai ver que eu vou colocar aqui, né, o perfil dele ali do Transfermarkt. O perfil dele do Transfermarkt. É um zagueiro destro, tem 1,86 m, se não me engano, tem ali boas condições. Né? Agora vamos ver a questão de preço e também o Botafogo precisa urgentemente, né? Nem o Botafogo, o John Textor precisa urgentemente resolver a situação dele. Né? A situação dele vai levar o Botafogo para mais um ano de tragédia. Mais um ano trágico. Isso é o que se apresenta ao Botafogo neste momento. Porque ainda estamos em vias de ficarmos fora da pré-Libertadores, inclusive, mesmo tendo aberto aí uma 7ª vaga. Mas, cara, temos que buscar resultado, temos que fazer isso. Então o Botafogo já tem ali mapeado esse primeiro zagueiro. Você lembra também que eu já fiz um vídeo mostrando, eu acho, se não me engano, eu botei 8 opções de zagueiro. Eu fui procurar ali na minha no meu arquivo, mas ali só tem 4. Inclusive já está com o Johan Romagna. Já está com ele, então 4 com ele. Eu lembro que tem o Léo Duarte, eu lembro que está o Lucas Fasson é o outro que está, e tem mais um zagueiro que está lá, além do Romagna, né? Então, mas eu tenho outros zagueiros, muitos zagueiros que eu coloquei nos meus vídeos passados. Dá uma olhada lá que você vai ver os meus vídeos, que você vai ver que tem em todos os vídeos, eu vou botando uma posição diferente, com várias indicações. Eu vou voltar a fazer isso a partir de amanhã. Nós vamos fazer o nosso vídeo pós-jogo, mas eu vou recomeçar a relacionar ali
os meus arquivos, né? Vou resgatar os meus arquivos e vou fazer novamente posição por posição para que o Botafogo tenha. Para que o Botafogo tenha, não, porque os meus vídeos não devem nem chegar ao Botafogo. Mas para que a gente tenha ali uma noção de que tem jogador no mercado. Tem jogador no mercado. Tem muitos jogadores no mercado que podem ser contratados e fazerem um bom papel no Botafogo. Vide o Caio Fernando, o Caio Pantaleão. Vídeo Caio Pantaleão, vídeo Montoro, né? Santi Rodrigues, até mesmo agora o Tuco Correia. Tem jogadores que você pode... David Ricardo, né? O Cuiabá não vai embora, precisaremos de um lateral esquerdo. Eu já falei, Lucas Esquivel. Cara, tem jogador. Não precisa ser Lucas Esquivel, não. Tem outros laterais esquerdos. Ó, tem aquele o lateral direito do Racing, né, que entrou inclusive no segundo tempo, estava na reserva, depois entrou, Marena, o nome dele, é um nome assim, eu esqueci agora o nome dele. Tem muitos jogadores, esse é o lateral direito, mas temos que ter um lateral esquerdo, né? Então, cara, tem muita gente aí que pode ser procurada pelo Botafogo, pelo scout do Botafogo, para poder trazer esses jogadores. Tem muitos jogadores no mercado. O mercado sul-americano é muito vasto. Ó, tem aquele zagueiro AD da LDU, é um zagueiro que já tem uma certa idade, então é um zagueiro que tem um baixo custo, né? Pela idade dele, ele já tem um baixo custo, um baixo custo. Já não vai estar mais disputando nenhum tipo de competição, apenas a competição lá do Equador. Então você pode buscar os valores do Sousa. Tem também o outro Zuculini, se não me engano, o outro zagueiro lá do Racing. Tem muitos jogadores, cara. O mercado sul-americano é muito vasto, muito bom. Então cabe aí ao scout do Botafogo procurar esses jogadores. Bom, mas vamos lá. Então, o Botafogo hoje, que vai enfrentar o Mirassol, já vai todo debulhado. É um time que está todo debulhado. Não tem muitas opções. Não tem muitas opções. E dentro das opções que tem, nós temos que montar o nosso time. Correto? Vamos jogar contra o Mirassol. O Mirassol está bem à nossa frente, se não me engano, 9 pontos. Né? 9 pontos à nossa frente. Lembrando que o Mirassol tem uma tabela muito difícil. O Mirassol ainda pega Cruzeiro, o Mirassol ainda pega Flamengo, o Mirassol ainda pega Palmeiras, se não me engano pega o Vasco. Então, cara, eles têm uma tabela muito difícil. E o Botafogo, por sua vez, precisa se aproveitar, né? Porque o Botafogo tem que fazer resultado. Você vê, o Botafogo tem jogado e não consegue fazer resultado. Ganha uma, perde uma, empata uma, perde outra, ganha uma, empata outra. O Botafogo não faz sequência. Não faz sequência. E isso é por conta do comandante. É por conta do comandante. O comandante não tem... quando eu falo assim, parece que a gente está desejando a mudança de treinador. Não, agora tem que deixar. Tem que deixar acabar, para você poder buscar um treinador de qualidade. E se eu fosse a diretoria, já estaria buscando. Por quê? Cara, porque você não vê transformação no time. Você não vê evolução no time. Quem é que evoluiu no time do Botafogo? Me diz. Quem evoluiu no time do Botafogo comandado pelo David Ancelotti? Primeiro que ele não consegue repetir uma escalação em virtude da má preparação física que está sendo feita. É só essa a conclusão que eu chego, né? Porque todo dia tem um cara lesionado muscular, com problema muscular. Não é torção, não é pancada, não é fratura, não é nada, é muscular, é problema muscular. Então toda semana tem alguém ali com problema muscular. Então, devido à má preparação física, ao mau planejamento físico dos jogadores, nós não conseguimos repetir a escalação. Além de não poder repetir a escalação, você não vê
Vitinho, Alex Telles, Cuiabano, Matheus Ponte, ninguém evoluiu nada. Evoluíram muito na época do Renato Paiva. Os nossos alas, jogando como ala, já lá na frente, né? Como ele falava, eu gostava muito dessa expressão, atacar com muitos e defender com poucos. Isso leva à entrevista do Abel Ferreira. Cara, eu coloquei 3 zagueiros para dar sustentação. Você viu como o Abel Ferreira entrou? Entrou com Murilo, Fux, Gustavo Gomes e Murilo. 3. Pegou um ponta esquerda, botou de ala esquerda, e o Piquerez, que botou de ponta direita, aliás, um jogador canhoto, um jogador que joga avançado, múltiplas funções, fazendo parte ofensiva, fazendo parte defensiva. Botou o Piquerez do lado esquerdo, então atacou ele. E ele explicou, cara, eu preciso de um volante só. Era o Andrés Pereira, que nem volante é. É um meia. Então ele botou todos esses jogadores, cara. Ele falou, eu botei 3 ali, botei um volante e botei 6 lá na frente. E botei 6 lá na frente, cara. É atacar com muitos e defender com poucos. É isso aí que significa atacar com muitos e defender com poucos. E o time dos caras não conseguiram fazer nada, meu irmão, porque só foram sufocados. Depois o técnico, inclusive, reclamou até do gramado sintético. Mas é isso que você não vê o Botafogo fazer dentro do estádio Newton Santos. Gramado sintético e todo mundo aqui virava. Eu vejo aqui o programa até da Fernandinha. Cara, o Pedrosa falou que no próximo jogo vai jogar no salão de festas do Vasco. O Vene Casagrande fica lá falando que o Newton Santos é o salão de festa do Flamengo. Porque o Botafogo não consegue traduzir em vantagem o seu gramado sintético. Por quê? Porque o time não tem condições. O time morre fisicamente. O time morre. Então, essa teoria, atacar com muito, defender com poucos, é assim que funciona. É isso que tem que ser feito. E você não vê o Botafogo ter essas condições. O Botafogo não consegue marcar alto, o Botafogo não consegue na média, na pressão média, né? Eles falam assim, média intensidade, na média intensidade, não consegue fazer a marcação, e na baixa também não consegue fazer, não consegue se defender. Então o Botafogo está muito mal, pô. No ataque você não vê. Embora o Botafogo crie muito, parece que é o time que mais cria, né, dentro do futebol brasileiro, dentro desse campeonato brasileiro, mas não consegue finalizar. Por quê? Porque não existe o entrosamento suficiente dos jogadores a ponto de traduzir em gols o seu trabalho ali. Bom, mas vamos lá. Então, qual a nossa escalação em virtude de todos esses detalhes, essas dificuldades? Cara, a única coisa que eu vou falar da minha escalação é o seguinte: eu desisti de colocar ali o Gabriel, porque todas as minhas escalações vinham com o Gabriel, porque eu não quero inventar. Eu queria um zagueiro destro pelo lado direito, mas o cara não vai botar mais o Gabriel. Eu acredito nisso, né? Não sei, infelizmente. Então nós iríamos como Léo, e essa é a escalação do canal: Léo Link, Vitinho, Barbosa, David Ricardo e o Alex Telles. O Danilo, o Marlon Freitas e o Newton como um 10. O Santi Rodrigues, o Jefinho e lá na frente o Cris Ramos. Então, se formos falar num 4-2-3-1, que é como eu gosto de montar o time, nós temos Léo, Vitinho, Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Santi, Newton, Danilo, Jefinho e lá na frente o Cris Ramos. Até na hora de escalar agora eu me enrolei, mas vou repetir: Léo Link, Vitinho, Barbosa, David Ricardo, Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, Santi, Danilo, Jefinho e Cris Ramos. Essa é a escalação do canal. É assim que o canal gostaria que o jogador se apresentasse, que o time entrasse em campo. Mas
Vamos aguardar qual vai ser a escalação do David Ancelotti. Bom, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com o nosso vídeo pós-jogo e esperamos voltar para comentar uma vitória do Botafogo, um resultado positivo do Botafogo. Vamos aguardar. Um grande abraço. Saudações alvinegras.